Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada mediante a fé. Em paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Cristo, quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, ele mesmo nos comprou, lavou, perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito em Hebreus 10:14 que Deus, em Cristo, por uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia que em Cristo nós temos eterna redenção, eterna justificação e eterna salvação. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, do Evangelho do Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, que é o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos hoje ainda tratar de um assunto ligado à nossa primeira ressurreição. O assunto de hoje ligado à nossa primeira ressurreição com Cristo, como afirma Colossenses no capítulo 3:1, que diz que já fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita ou à destra de Deus. O assunto hoje a ser tratado aqui é um assunto que não é novo, mas surgiu mais uma vez no meio do povo de Deus, que é a afirmação de que Jesus já voltou e não voltará mais, deturpando as Escrituras, tirando textos do contexto e pregando heresias daqueles que têm as suas mentes corrompidas pelo sistema do anticristo, que são rebeldes contra Cristo e contra as Escrituras. Muitos até mesmo deixaram de crer que Jesus há de voltar na sua segunda manifestação da sua vinda, como afirma 2 Tessalonicenses 5, capítulo 2, do versículos 1 em diante. Gistelmo, será que tem mesmo pessoas pregando que Jesus Cristo não volta mais e estão pregando uma tremenda, de uma perversa heresia, dizendo que Jesus já voltou? Bom, não só estão pregando, como muitos estão dando crédito a este tipo de pregação, deturpando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos e profetas do Senhor, sendo ele, Paulo, principal, que tanto tratou com profunda revelação e entendimento espiritual a este respeito, afirmando que nós devemos, sim, enquanto estamos aqui, vivermos crendo que Jesus, sim, voltará, não com a preocupação do sistema do mundo, que tudo que acontece no mundo, eles dizem logo, Jesus está voltando. Não é assim. Não, a palavra deixa bem claro em 1 de Tessalonicenses que este dia da volta do Senhor não deve ocupar as nossas mentes com medo ou preocupações quanto ao dia do juízo, porque a vinda do Senhor sim virá com a manifestação da sua volta como juiz daquele
grande dia que a Bíblia fala, o dia de julgamento. Gistelmo, estes que estão afirmando que Jesus Cristo já voltou, de onde eles tiraram esta heresia que crê e tem pervertido a fé de muitos que estão dando ouvido a eles? Talvez vocês ainda, alguns, não tenham ouvido, mas muitos já estão de posse da sua apostasia, obedecendo este ensinamento que não tem respaldo bíblico. A palavra deixa bem claro que Jesus Cristo, sim, há de voltar, sim, como juiz, para estabelecer o trono do julgamento, julgar todos, diz a palavra, mortos e os vivos, como diz a palavra, naquele momento da sua manifestação. Gistelmo, a palavra fala de último dia, e nós estamos vivendo ainda dia e noite, um dos maiores sinais para que nós não dê crédito a estes pregadores de heresias. É verdade, a Bíblia fala no último dia porque nós estamos vivendo ainda dia e noite, afirmando que nós estamos crendo que Jesus Cristo ainda não voltou e há de voltar, como afirma a Escritura. E quando ele vier, diz a palavra, haverá ressurreição, que a Bíblia chama a segunda ressurreição. Sim, a primeira nós já estamos, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz que bem-aventurado, tanto é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E a Bíblia diz que sobre estes a segunda morte não tem autoridade, porque somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e com Cristo estamos reinando 1000 anos. Eu tenho falado aqui que 1000 anos não é a numerologia ou o entendimento humano contado de 1 até 1000. Não, porque assim ficaria fácil para aqueles que tentam contradizer ou ameaçar o povo de Deus, dizendo que Jesus vai voltar, marcando data, dia e hora. Não, 1000 anos significa o tempo do governo de Cristo, com sua igreja propagando o evangelho de salvação, para alcançar os eleitos para a salvação e trazer condenação para aqueles que não crêem no Evangelho de Cristo. Então, Gistelmo, onde é que está escrito que haverá o dia? E este dia é o dia da volta do Senhor Jesus, trazendo sim a ressurreição dos que dormem ou estão no pó. Em Daniel, no capítulo 12, versículos 2, diz assim a palavra: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os eleitos, outros para vergonha e horror eterno, o julgamento e condenação. Gistelmo, a palavra diz que há de se manifestar este dia, sim. A palavra clara de que o dia do Senhor ainda não se manifestou, que é a segunda vinda de Cristo, revelada-nos pelo Espírito Santo, com este respeito, não se manifestou porque o último dia ainda não chegou. Volto a dizer, pense, para os que pregam as mentiras que Jesus já voltou, porque ainda existe dia e noite. E a Bíblia diz o último dia. Vamos ver mais uma evidência deste último dia da vinda do Senhor em João, no capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra do Pai. João 11, 23 e 24, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, falando a Marta a respeito de Lázaro. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então haverá
um último dia que a Bíblia chama o dia da volta do Senhor Jesus e que Ele mesmo irá entregar o reino ao Pai, ou seja, Ele mesmo é o Pai, mas terminará o reinado de 1000 anos de Cristo naquele dia, quando Ele entregar o reino ao Pai. Sim, a palavra deixa bem claro este respeito, mas hoje nós estamos tratando de uma correção para que o povo de Deus não se afaste desta verdade e dê crédito aos pregadores que estão afirmando que Jesus Cristo já voltou. E sabe qual é a base da heresia deles? É dizer que nos anos 70 Jesus voltou quando ele destruiu o templo, deturpando o entendimento quanto à destruição do templo. A destruição do templo naquele momento não significa que Jesus voltou. Na verdade é que de gerações Deus tem levantado homens para cumprir a sua vontade, trazendo julgamento sobre situações, sobre povos. E aquela manifestação da destruição do templo nada tem a ver com a segunda volta do Senhor Jesus, mas tem a ver que a destruição do templo de Jerusalém era necessário porque fazia parte da antiga aliança, aonde somente judeus poderiam oferecer seus sacrifícios. Com a destruição do templo, que cumpriu o que Jesus disse à samaritana, que estava preocupada e dizia sempre: aonde eles tinham que adorar o Senhor, porque muitos diziam é neste monte, outros diziam é em Jerusalém. E Jesus respondeu: vem o dia, e eis que já chegou, em que Deus procurará os seus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o lugar de adoração não será nem aqui e nem em Jerusalém, e sim, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Esta manifestação teria uma resposta de Deus quanto à liberdade e à introdução dos gentios, não judeus, a esta manifestação de adoração a Deus em espírito e em verdade. Por isso o templo foi destruído. Ali nenhuma evidência prova que Jesus voltou, mas sim o cumprimento, sim, de que era necessária a destruição do templo para que a adoração a Deus em espírito e em verdade se cumprisse entre todos e todas as nações, povos, tribos, línguas e nações, como afirma Apocalipse. Fique atento que no próximo tema a gente vai buscar mais clara evidência para não dar crédito a espírito de ensinos de demônios dizendo que Jesus Cristo já voltou. Jesus não voltou, porque o último dia ainda não se manifestou. Se houvesse se manifestado, não estaríamos vivendo dias e noites. A Bíblia diz que em João, no capítulo 11, versículos 23 e 24, Marta disse: eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressurgir no último dia. Então, não se manifestou ainda o último dia e Jesus ainda não voltou. Pense nisso, creia e descanse, sabendo que o Senhor há de voltar, ainda não voltou e há de voltar. No próximo tema a gente vamos buscar evidências que provam que Jesus ainda não voltou e que ele sim há de voltar, como afirma as Escrituras. Igreja, graça e paz.